Então, gente, para fazer agora um detalhe de um corte da caixa d'água para a gente observar essa, né, uma outra variação de telhado e essa questão da altura que você tem que ter do chuveiro, uma altura mínima que a gente tem ali. Então, da planta aqui, ó, por essa planta de cobertura, eu vou ter o limite das paredes, né, que eu posso pegar aqui, já tinha marcado a referência pela planta do pavimento. E aqui, ó, nesse diagrama de cobertura, eu estou vendo o telhado e estou vendo essa linha tracejada, que seria a projeção das paredes, né, do volume da caixa d'água. Então, eu vou usar ela como referência. A espessura da parede é a mesma, então eu posso pegar essa paredinha aqui e copiar para cá. Ó. Então, aqui a gente vai fazer uma... Eu tenho que considerar aqui a altura do chuveiro. Então, o chuveiro normalmente vai estar a uns 2 metros de altura do piso. Então, vou fazer uma linha de referência aqui de 2 metros de altura. E vou considerar aqui mais 2 metros, que tem que ser o fundo da caixa d'água. Então, vou dar outro offset aqui de 2 metros. Offset 2 metros. Então, isso aqui teria que ser o fundo da minha caixa d'água. Existe bloco de caixa d'água para fazer isso. Eu vou representar ela aqui bem esquematicamente, só como um retângulo. Vai ter um volume aqui que é a caixa d'água. Isso aqui vai ter que estar apoiado. Geralmente tem uma estruturinha complementar aqui, né? Vai ter umas pecinhas de apoio aqui. Estou fazendo mais esquemático, tá? Só para vocês entenderem conceitualmente aqui, ó. Vai ter uma peça de apoio que vai estar apoiada numa outra aqui. Isso aqui vai estar apoiado na laje. Aí vai ter um pilarzinho aqui de apoio na laje. Então, isso é o que está apoiando a caixa d'água. O que eu quero que vocês, né, tenham em mente aí, que eu acho que é importante, coisa básica de saber, essa questão da altura. Tem que ter por causa da pressão e tem que ter porque esse volume da caixa d'água aqui vai ter tubulação hidráulica e ela vai ter que se distribuir aqui para poder chegar nas prumadas da casa, onde vai ter as paredes, né, os pontos d'água. Então, essa parte de baixo da caixa d'água aqui é o que a gente chama de barrilete. Isso aqui é o barrilete da caixa d'água, é onde vai sair a tubulação e distribuir para o resto da casa. A caixa d'água, muitas vezes, ela fica nesse volume separado, e aí ela pode ter um telhadinho aqui, ou um alçapão, pode ser uma laje, pode ser várias formas de fechamento. Eu vou fazer como um telhado mesmo, embutido, para fazer a platibanda. Então, nesse caso, ó, eu vou considerar um telhado que está caindo nesse sentido aqui. Vou reforçar, vou editar o desenho aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu estou desenhando. Então, eu vou apagar isso aqui tudo. Esse telhado eu estou eliminando. Isso aqui eu estou eliminando. Essa linha tracejada vai ser parede. Vou pôr no pena 04 aqui, porque, né, eu estou lá na planta de cobertura. E aqui eu vou ter a espessura dessa parede. Então aqui a gente vê também uma questão que apareceu lá nas fachadas. Ó, até onde vão as linhas do telhado. Né, elas vão até encontrar ali aquela paredinha. Ó. Então a caixa d'água vai ter aqui em cima, né? Depois teria que refazer
Achura aqui também, enfim. Então essa caixa d'água vai estar aqui em cima e eu estou fazendo o que está no quadro ali, é como se eu tivesse uma calha de uns 15 centímetros aqui. Eu vou pôr isso numa linha mais fina, pena 0,2, e aqui eu teria um telhadinho caindo nesse sentido, ó. Fazer uma achura igualzinha. Eu tenho um telhado que está caindo para cá, só que vamos supor que seja uma telha de fibrocimento, um telhado, uma telha que é uma telha maior. Quanto maior a folha da telha, né, da peça individual da telha, menor tende a ser essa inclinação do telhado aqui, ó. A telha colonial, telha francesa, geralmente tem inclinação maior. Então aqui essa telha seria menorzinha a inclinação. Vou salvar isso daqui. E aí eu poderia achar um ponto de altura aqui, ó, e fazer a inclinação. Essas telhas podem ter de 5 a 10%. Então vou fazer com 10% aqui, ó. Então eu pego o ponto inicial e vou dar a inclinação do telhado, arroba 100,10, para poder fazer uma linha com 10% de inclinação. Aí estico ela. Vou dar uma espessura aqui também dessa telha, de 10 centímetros. Isso daqui é cortado. Então eu vou pôr lá no pena 0,5. Essa inclinação é o que vai determinar a altura que eu vou precisar da platibanda, que é bom ter uma distância, né, de acesso para a caixa d'água e é o que vai determinar a altura dessa platibanda aqui, ó. Então aqui eu tenho, eu dou aqui 4 metros, acho que está meio exagerado isso, mas vou fazer aqui com 4 metros de altura. Baixar isso aqui um pouquinho. E aí quando eu tenho essa situação de platibanda, a parede aqui é cortada. Isso aqui é a parede cortada. E eu vou ter uma linha da parede vista ao fundo aqui, ó. Essa linha vista ao fundo eu vou pôr lá apenas 0,2 ou 0,3. E aqui eu tenho a paredinha também. Isso é a telha. Aí aqui vai ter uma estrutura semelhante à de caibros e ripas que eu tenho no telhado, só que eu teria menos apoios, eu posso ter menos apoios. Eu poderia ter uma calha, vou copiar essa daqui, ó. Copiar uma seçãozinha dessa aqui também, para poder montar esse outro telhado aqui, ó. Então vai ter uma calha aqui colada na parede. Essa telha, né? Aí tem detalhezinho de arremate para ser feito aí. Então a telha acaba aqui, joga água na calha. E essa chapa metálica da calha, ela tem que subir um pouco. Às vezes ela até faz um arremate aqui no alto, para não jogar água na parede, não ter problemas de infiltração.
E aqui eu vou alinhar os apoios do telhado. Aí é o que a gente já viu, né? Aqui eu vou ter apoios e eu vou ter outra peça apoiando essas transversais. Isso tudo depende de vão de estrutura, né? Vocês têm que ter um dimensionamento de estrutura. Então eu estou fazendo essas variações, gente, só para vocês terem uma noção. Sempre que vocês forem representar um telhado e uma cobertura, pensem nesses elementos, né? Eu tenho telha e eu tenho apoios, né? E dependendo do tipo de telhado, eu posso ter só esses dois, né? Aqui é uma caixa d'água pequenininha, ó, é um espaço pequeno. Às vezes só um apoio intermediário aqui, né, vai ser suficiente. Se esse vão aqui das paredes for muito grande, eu vou ter que ter um outro apoio maior. Aí quanto maior o vão, maior a seção dessa peça. E aí aqui tem outros detalhes de arremate que... Depois eu ver se eu trago isso, os detalhes para vocês melhor. Mas o que eu queria que vocês entendessem aqui é essa montagem desse telhado diferente, uma outra possibilidade de arranjo, né, de telhado com platibanda. Então é um telhado que está oculto, né, eu não vou ver ele na fachada, e esse elemento da platibanda. Esse outro telhado aqui eu teria que ver a mesma coisa, vou fazer no outro vídeo o último arremate aqui do telhado.